Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus, um estudo poderoso, onde o Senhor Jesus fala dos sinais dos fins dos tempos que já estão acontecendo no nosso tempo de hoje. Amém? Isso está em Mateus 24 e nós vamos fazer um estudo aqui curto disso aqui, em nome de Jesus. Os discípulos estavam com o Senhor no templo e chamam a atenção do Senhor para a estrutura daquele templo, que era imensa, algo imenso para aquele tempo, aquelas construções com pedras enormes. E o Senhor alerta eles. Fala, tá vendo tudo isso aí? No versículo 2. Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Senhor vai dar uma profecia para eles, que aí nos anos 70, e essa profecia vai se cumprir, uns 37 anos mais ou menos dessa data aqui, em que os romanos invadem, o exército romano invadem a Jerusalém, incendeia o templo e acaba com o sistema religioso. O sistema religioso que ficou contra o Senhor. Amém? E por que não ficaria pedra sobre pedra? É interessante isso, porque o templo, dentro do templo, era tudo folhado de ouro. E como os romanos incendiaram esse templo, o ouro se derreteu e entravam nas gretas das pedras, que não é o tijolo comum que nós temos hoje, eram pedras enormes. Então eles puxavam aquelas pedras para pegar o ouro. E aqui nós entendemos que a profecia literalmente foi cumprida. Não ficou pedra sobre pedra. Amém? Arrancaram todas elas, em nome de Jesus, tá? Mas isso chama a atenção dos discípulos para o final dos tempos. E aí no versículo 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fazem aqui 3 perguntas para o Senhor. Quando serão essas coisas? O sinal da tua vinda e o fim do mundo. O Senhor vai passar esses sinais, e se os irmãos conhecem a história da Bíblia, eu não vou nem falar a história da igreja, porque a igreja decepcionou o Senhor em alguns tempos, como nesse tempo dele, onde todo o sistema religioso se posicionou contra ele. Amém? Então, a igreja nem sempre traz a palavra do Senhor, mas a Bíblia, ela traz a palavra do Senhor. Ela nunca saiu daquilo que é real, e o Senhor nunca deixou de ter ela à disposição daqueles que precisavam dela, como nós temos hoje. Eu sempre falo isso. Em uma carta de Paulo ele fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Que nós temos a Bíblia. Temos 2 aqui, temos mais umas 4 ali. Todo mundo tem fartura da palavra do Senhor hoje. Então superabundou a salvação. E nós precisamos entender essas coisas, porque o Senhor coloca ela sempre à nossa disposição. Então a gente deve se espelhar por ela. E esses sinais que o senhor vai citar, que é um sinal geopolítico, que ele é um sinal também de apostasia, do povo abandonando o Senhor, da geopolítica, ele vai falar do sistema sol, céu, mar, de nações se levantando em guerra, aí o sinal geopolítico, e a apostasia do povo abandonando a igreja, como sempre abandonou, na verdade abandonando a Bíblia e se fechando dentro de sistemas religiosos. Então, no versículo 4, depois dessas 3 perguntas aqui: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor dá uma resposta, e por ser a primeira resposta, a gente tem que prestar muita atenção nela. Ele diz assim: respondeu Jesus, disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Essa é a primeira resposta que o Senhor dá para ele. Por que o Senhor daria essa primeira resposta? Porque ele está apontando para o fim dos tempos. Ele está ali profetizando um fim do sistema religioso do tempo dele, apontando para o fim do tempo. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por quê, irmãos? É muito fácil você usar a palavra do Senhor de uma maneira que o Senhor não queira, parecendo a verdade, e ser enganado, ser muito enganado, e permanecer nesse engano. E eu cito novamente o tempo do Senhor, onde, naquele tempo, a igreja que era dele estava em Jerusalém. Existia 2 faculdades de teologia no mundo todo, e as 2 eram em Jerusalém. E esse povo que se formava ali não aceitou o Senhor. Amém? Glória a Deus. Está entendido? Isso é muito importante entender. Aqui no versículo 5, ele diz que muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitas. Olha aqui. Enganarão a muitos. O Senhor não diz poucos vão ser enganados. Muitos serão enganados, ele diz. Muitos serão enganados. Amém?
Às vezes nós achamos que nós temos um contato bom com o nosso Deus, estamos nos mantendo em santidade diante dele, e só nós achamos isso. Não sei se o senhor acha isso, mas nós achamos isso e levamos isso como se fosse a pura verdade. Em poucos contatos que nós fazemos com o Senhor, nós nos sentimos satisfeitos, e nós precisamos intensificar isso aqui. Porque todos esses sinais que ele vai citar aqui já estão acontecendo ao mesmo tempo. Eles aconteceram em épocas esporádicas, um mais ali, o outro mais em outro tempo, mas nesse tempo nosso, todos eles estão acontecendo. Nós temos que estar atento a isso, à nossa santidade, ao nosso contato com o Senhor. Ele tem que ser intensificado, ele tem que ser constante. Paulo diz orar em todo o tempo. Nós estamos chegando nesse tempo de orar em todos os tempos, aqui na nossa frente. Aí ele vai dar um sinal geopolítico aqui no 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas aqui não é o fim. Aqui é onde a gente deve intensificar. Nós temos guerras no mundo todo, várias guerras no mundo todo, que nós nem temos notícias na nossa mídia de todas elas. Aqui temos mais a Rússia e a Ucrânia, com a possibilidade de Europa, Estados Unidos e China entrar nessa guerra, mas nós temos lá em Israel uma guerra também perigosíssima, com a possibilidade de entrada de Irã e companhia limitada, e nós precisamos entender que o Senhor está dizendo que não é o fim, mas nós temos que intensificar o nosso contato com o Senhor, porque é repentino também. Tudo é repentino. Amém? Glória a Deus. Então se levantará reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes. Nós já tivemos uma mundial há pouco tempo e estão aí anunciando uma segunda. Terremoto em vários lugares. Olha, aqui está o geopolítico, a informação geopolítica nesse versículo, e no versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores significa que nós estamos próximos de Apocalipse. Amém? Se nós pudéssemos voltar num tempo, lá para o ano 1000 do nosso tempo, havia em torno de 3 grandes terremotos, que os cientistas consideram grande a partir de 6 pontos na escala Richter, que eram 3 por ano. Nós temos, no nosso tempo hoje, 3 por dia, em várias partes do mundo. Nós temos aí mais de 1000 terremotos por ano. Então esses sinais, as guerras, os sinais, as pestes, elas se juntam todo no nosso tempo. Todos esses sinais estão no nosso tempo. Se nós olharmos, por exemplo, para um sinal de Sodoma e Gomorra, onde a perversidade sexual era latente naquele tempo, e o Senhor destruiu tudo aquilo. Aquilo é um mini apocalipse. Nós vamos viver isso aqui na frente. É visível isso. Irmãos, em nome de Jesus, acorda. Amém? E aqui o Senhor vai falar de apostasia, a partir do versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então aqui a igreja está rachando. A igreja já está rachando. A falta de firmeza no Senhor está levando as pessoas ao desespero. O amor esfriou e as pessoas estão traindo a sua fé e traindo os seus irmãos. Amém? Em nome de Jesus, isso se chama apostasia. É um sinal de fim de tempo. Precisamos nos aproximar do Senhor. Precisamos ir para a palavra, a Bíblia. Isso aqui é o Senhor. A palavra que se fez carne e habitou entre nós é isso aqui. Isso aqui é Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Precisamos ir. A igreja, a religião, ela faz parte do nosso tempo. E nós precisamos entender e separar o que uma religião exige de você e o que a palavra do Senhor exige de você. Ele exige de você santidade. Não que você se assente no banco de uma igreja e fique lá esperando o tempo passar. Isso não vai funcionar. Não funcionou no tempo do Senhor. Não funcionou no tempo de Isaías e Jeremias. Né? Em Jeremias a gente vai ver uma apostasia ali, bem visível em Isaías também. E não funcionou naquele tempo. E o Senhor destruiu toda a igreja. E queimou ela naquele tempo também. Não vai funcionar aqui no fim dos tempos. A Babilônia vai ser queimada aqui no fim dos tempos. A Babilônia é o sistema religioso que apostatou da sua fé. Abandonou a sua fé em nome de Jesus. Amém? Aqui, para a gente encerrar aqui, irmãos, eu disse que seria curto e Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Aproveite, o Senhor está abrindo o coração para que a gente faça um contato com Ele em santidade e permaneça na sua proteção, na sua segurança. Em nome de Jesus, não vamos deixar isso para um tempo
em que as coisas vão estar difíceis e nós, por pressão dos tempos, por amor se esfriar no coração de muitos, a gente acaba esfriando junto com esse amor e apostatar da nossa fé, daquilo que nós acreditamos o nosso tempo todo, a nossa vida inteira. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu entendimento, Deus te coloque no caminho do entendimento, te abra o entendimento e você não saia nem para a direita nem para a esquerda, em nome de Jesus.